Fala, galera, mais um episódio do LibaCast no ar aqui, eu e minha companheira Jucimara Lima, no 17º, 18º episódio, né? 18º, pós-carnaval, agora o ano vai começar, né, João? Dizem que sim. Esperamos que sim. Bom, hoje a gente tem uma entrevistada muito especial aqui, né, Ju? Mas antes eu vou dar os recados, você que quer, né, anunciar aqui no podcast, né, no LibaCast, você pode procurar pelo departamento comercial lá do Grupo Liberal, do Jornal Liberal. O telefone, o WhatsApp é o 19 99708 8831. E se você também quiser baixar o aplicativo do jornal para ficar ligado tanto no conteúdo do podcast quanto também no noticiário aqui da região, né? A gente deixa o QR Code aqui na tela, você pode baixar aí. E não deixa de seguir a gente nas redes, né? Por favor, gente, siga lá, siga o Liberal, mas também siga o nosso, né, João? Também, se você seguir o Liberal, você já vai ficar sabendo tudo que rola aqui. Já. Segue também o @pod, né, de podcast, @pod.libacast. É o nosso perfil lá do podcast. E você também encontra a gente no YouTube, no Spotify e no Facebook, né, do jornal. Estamos em todos os lugares. Continuamos lá no Facebook, viu, gente? Facebook vive. Será que a nossa entrevistada sabe o que é Facebook? Então, pelo que eu entendi, ela não tem, viu? Pois Aliás, essa é uma geração. pergunta que eu vou fazer para ela, porque a minha geração é muito Facebook. Eu uso Facebook até hoje, João. Eu também confesso, uso, Ju. bastante, inclusive. Entrega a idade, né? Nossa. Bom, vamos lá? Vamos lá, gente. Então, né, vamos apresentar a nossa entrevistada de hoje. Ela é atriz, influenciadora, ela é americanense, mas hoje mora em São Paulo. Nós temos o prazer de receber a influencer Clara Martins, quase 900 mil seguidores no TikTok, mais de 600 mil seguidores no Instagram. Gente, ela é muito pop. Tudo bem, Clara? Tudo bem, e vocês? Tudo Obrigada bem pelo também. convite. A gente que agradece você. Obrigada. Deu certo, né? As Deu. agendas aí, né? Você não tá morando por aqui. É muito bom te receber aqui. Muito bom ter uma americanense também com esse talento, né, Ju? Muito bom. E eu preciso contar, João, que a Clara, eu entrevistei ela era criança, faz mais ou menos aí uns 6 anos. O ano que eu entrei no Liberal, inclusive na Expo Debs, a gente fez uma entrevista e eu fiquei completamente encantada com ela. Eu falei, gente, mas que menina diferente. Ainda comentei com o Diego Dulce, que estava comigo, essa menina vai longe, vai ser famosa. Acertei. Profetizei, cara. Pois é, olha que coincidência, né? Mas realmente a gente fez essa entrevista faz muito tempo atrás, mas eu lembro. Olha só. E foi uma entrevista, eu me diverti muito. Até teve uma hora que você mesmo falou na entrevista, né? Que eu tava entrevistando você, ou ao contrário. Mas foi muito, muito gostosa. Sempre, desde cedo, eu sempre gostei de conversar e falar e tá na frente das câmeras, independente do que seja. E por fim virou apresentadora de podcast, que eu não falei aqui no início, mas ela também apresenta um podcast Só Pode Tim, acertei o nome? Só pode Tim, exatamente. Perfeito. A gente vai falar de tudo isso, mas antes, Clara, a gente quer começar, como eu sempre brinco, né, João? Começar do começo. Então, quero saber um pouco da sua vida. Como é que foi a sua infância aqui em Americana, porque afinal de contas nasceu por aqui, até aí uma certa idade morou por aqui. Sim. E como foi que despertou em você esse desejo pelo mundo artístico? Então, eu nasci aqui em Americana, né? E desde muito pequena, assim, desde pequenininha, eu comecei, assim, a despertar um olhar diferente, tanto dos meus pais quanto de outras pessoas, porque eu fazia coisas sem ter vergonha. Então, por exemplo, era, por exemplo, um carnaval num clube, que eu sempre vinha aqui nos carnavais, praticamente em todos os anos, sempre venho aqui, até esse ano, vim aqui pra Americana comemorar o carnaval. E aí, em clubes, tinha lá a pista de dança e tal, eu ia lá no meio e começava a dançar, sem vergonha nenhuma, começava a conversar. E isso era meio, na minha idade, meio que com 3, 4 aninhos, era meio assim, né, assim, diferente, né? A maioria tem vergonha, na maioria das vezes. Mas sempre, desde cedo, teve esses momentos, assim, meio cativantes, meio espontâneos, que despertava essa curiosidade. E aí, eu, né, estudava na escola e tal, e aí tinha lá uma aula de teatro. E aí eu comecei a fazer aulas de teatro lá de escola e comecei a me apaixonar, assim, a minha matéria favorita era teatro e eu era a aluna favorita da minha professora de teatro e sempre que ela quisesse podia contar comigo lá. Então, e aí eu tinha uma apresentação de teatro na minha escola. E aí eu fiz a apresentação e era muito doido, porque era o Saltimbancos, né, que a gente apresentou. E aí tinha vários personagens, né, e tal, Boo, a gata, enfim. E tinha um que era que ninguém queria fazer, um personagem que ninguém queria fazer. O resto das meninas queriam fazer a gatinha, ou o personagem principal. Um tava, eu não lembro qual que era, mas um tava deixado de canto. E aí eu falei, não, gente, alguém tem que fazer, não pode deixar o personagem, deixa que eu faço. Eu fui lá e, por exemplo, era
10 meninas na Gata, então fazia mais personagens misturados. Eu era a única que fiz o outro personagem mais excluído. Quem que era o personagem, afinal? Eu acho que era o burro ou o cachorro, não lembro. Acho que era esses aí que ninguém queria fazer, que era meio excluído. Sempre ela já tinha esse feeling de ator, quis pegar o mais difícil. Né? Isso. E o mais um personagem que era meio excluído. Aparecia, só que aparecia muito pouco em relação aos personagens. Mas em compensação, na minha cabeça, eu era a única que ia fazer. Exato. Então, quando eu aparecesse, todos os olhares iam pra mim, entendeu? Entendi. E aí eu fiz e tal, e aí chamou muita atenção de todo mundo. E aí eu comecei a entrar numa área de modelo. Aqui, eu fiz muito apresentação e desfiles, desde pequenininha. Com 5 aninhos, eu já ganhava bastante faixas. E aí eu lembro que eu acho que tinha 6 ou 7 anos. Eu ganhava muitas coroas, rainha da primavera, sabe? Então, eu acho que eu desenvolvi essa desenvoltura, assim, nos desfiles mesmo. Que aí tinha os jurados, eu me apresentava, ganhava coroa, enfim. Aí, desde pequenininha, eu comecei com isso. E aí, eu fui para uma outra área, completamente diferente, que era ginástica rítmica. Eu entrei para uma outra área, que eu adorava fazer também. Foi uma área, assim, completamente diferente. Ninguém sabe, hoje em dia. Essa parte eu não sabia, realmente. Mas dos meus 7... eu comecei com 7. Até os meus 10 anos, eu competia ginástica rítmica. E era numa associação de ginástica aqui de Americana, que eu ia lá, treinava como se fosse ginasta mesmo, sabe? E aí, treinava, e essa parte... Acho que todos os momentos da minha vida, tanto os desfiles, quanto o teatro, quanto a ginástica rítmica, desenvolveu uma parte de mim, uma personalidade minha. Então, acho que o desfile foi desenvolver, sabe, todo o posicionamento meu, sabe, a estrutura, a fisionomia minha. E a ginástica foi a competição. Aquela coisa, não, eu vou ganhar em primeiro lugar. Entendi. Eu vou ganhar. E aí, eu ganhei em segundo, não, mas o que eu posso fazer pra ganhar em primeiro? Eu quero ganhar primeiro, sabe? Uma coisa de continuar focada e determinada. E aí, até os meus 10 anos, eu comecei a competir, ganhar medalhas. Tenho várias medalhas. Primeiro, segundo. E era isso. E aí, eu amava. E até mesmo essa questão das danças, que depois faz muito parte do seu dia a dia no TikTok, né? Que eu acho que eu sou péssima dançando. Mas eu imagino, assim, que isso ajuda, né? Quando criança ali, você começar já, desde cedo, ter uma noção mesmo do corporal, né? Sim. Acho que colabora, né? Sim, bastante, não, com certeza. A ginástica desenvolveu uma personalidade, uma determinação em mim, que até hoje eu lembro da época, eu falo, o que eu posso pegar, que eu era ginasta, eu posso trazer para hoje em dia. Por exemplo, hoje eu faço vídeo, que não tem nada a ver com ginástica, mas a determinação, o foco tem que continuar igual, entendeu? Não, eu tô entre os top 10 influenciadoras mirins. O que eu posso fazer para chegar em quinto, em primeiro, entendeu? Então, isso vai me ajudando a estar mais à frente de tudo, sabe? E é importante também, Ju, a escola, né? De você conseguir se desenvolver, né, a carreira, a parte de teatral, né? Sim. Dentro da sala de aula. Onde que você estudou aqui? Ótima pergunta. Eu estudei há muito tempo, eu estudei na Aliança, comecei na Aliança, né, maternal. Desde, com 3 meses, a minha mãe colocou na escola. Mas eu estudei bastante no Antares e no Dom Bosco. Foi duas escolas que eu mais estudei, mas a minha vida, assim, até o 4º ano pra trás foi Antares. E lá tinha as aulas de teatro que eu falei que eu comecei, e aí foi isso. E desde as apresentações, por exemplo, tinha apresentação cultural, que era pra mostrar. Eu me posicionava, não, eu quero apresentar, deixa eu apresentar. O resto fica, faz o desenho, faz aquilo. Não, deixa que eu apresento. E até hoje mesmo, trabalho escolar, vai fazer na frente de todo mundo a apresentação. Deixa que eu apresento. Claro. Eu preciso se preocupar com Clara, isso. essa sua personalidade de tomar a frente, de querer apresentar, tal, em algum momento isso te prejudicou? Porque tem muita gente que fala, ela é muito exibida, sei lá, alguma coisa assim. Eu demonstro isso nos meus vídeos, né? Hoje em dia, os meus vídeos, eu demonstro a minha personalidade, o que eu sou, o meu jeito, eu sou feliz, eu sou, assim, divertida, sabe? Essas coisas assim. E muita gente pensa nisso, né? Ela é mimada, ela é chata, essas coisas assim. Mas eu acho que sempre vai ter, sabe? Independente, se não fosse isso, eu sempre ia ter um que, nossa, ela sem carisma, nossa, ela sem isso, entendeu? Então, se até, sabe, a pessoa mais famosa do mundo tem
E como que Não você tem lida como. com isso? Porque assim, né, Ju, no jornal, às vezes a gente faz uma matéria, a matéria vai lá para as redes sociais, e se a gente lê os comentários, a gente que... Eu né, confesso que eu não leio. tem Eu 10 só anos de leio quando é carreira. notícias que inspiram, porque eu sei que dificilmente vai Alguém haver vai aí alguém criticar, vai. né? Com uma boa notícia, né? Ainda assim, de vez em quando eu leio os comentários que eu falo, gente, mas como que essa pessoa falou isso? Eu vou responder. Aí eu falo, não, eu não vou responder. Pra mim é muito difícil lidar com isso. Como que você lida? É. Porque o TikTok, por exemplo, o próprio Instagram, né, você tem muitos seguidores, né? Imagina o quanto de gente que tenta interagir com você ou tenta... E tanta de gente que tem mal Tem gente intencionada, ruim na internet, né? Tem gente ruim Que na não te internet. conhece e que às vezes vai comentar uma besteira lá. Isso te afeta de alguma forma? Olha, eu tenho um público, assim, mais infantil, né? Uhum. Então, a criançada, né, que é o público infantil dos meus vídeos, não liga muito. Então, é poucos haters que eu tenho. Poucos gente que fala mal. Mas antes era mais adolescente. E esse público adolescente, quando é pra falar mal, eles falam mal. É porque vocês não viram como que é fazer vídeo pros adolescentes. Porque se vocês vissem como que é fazer vídeo pra adolescente, com conteúdo adolescente, assunto adolescente, e os adolescentes, né, verem os vídeos, os comentários são, tipo, pra você repensar muito. Eles fazem pra você desistir, sabe? Se não gostam mesmo, eles vão lá e falam na sua cara, não querem saber. E é complicado isso, mas desde muito cedo os meus pais me ensinaram a lidar e a lidar bem e não me importar, sabe? E às vezes pegar até pra me estimular ainda mais. Por exemplo, um comentário desconstrutivo ali. Eu vou lá e vejo, tá, mas o que a pessoa faz da vida? Sabe, o que a pessoa é? Ela tá lá comentando coisa, mas ela podia estar fazendo outras coisas pra ajudar na vida dela. E ela não te conhece. Exatamente, esse comentário vai construir o quê na vida dela? Pelo menos eu tô fazendo e muitas outras gente estão gostando, entendeu? Uhum. Então, eu sempre pego pra ver o que pode me ajudar, o que pode me construir, sabe? E eu acho que esses comentários destrutivos, eu meio que deixo de lado, ou me importo, ou muitas vezes se é um comentário muito pejorativo, ou sem noção, ou até, por exemplo, sempre tem, né? Comentário de, sabe? Outras intenções, sim. outros sentidos. Porque eu faço conteúdo infantil. Então, é muita bobice nos vídeos, vídeo se sujando, vídeo pra criançada. Mas sempre tem adultos que vê conteúdo infantil e comenta coisas sem noção. Uhum. Aí, se tem comentário, e quando tem, eu vou lá e bloqueio. Ou denuncio, porque, né, é perigoso. Uhum. Mas, se é comentário de adolescente, assim, que não gosta, aí eu pego ou pra responder mesmo, pra fazer conteúdo, e tal. Ou pra ignorar, porque eu, desde da ginástica até, igual eu falei, essas, terceiro lugar ou quarto lugar eu não ganhei. Me ajudavam pra me construir, sabe? Pra me ajudar, o que eu posso fazer pra outras pessoas mais gostarem, né? Inteligência emocional, João. Estamos tendo aula aqui. Acabamos de aprender. Hoje você era do tipo que apresentava as coisas na escola, assim, ou não? Cara, eu tive fases na minha vida, assim. Eu tive fases de muita descontração, de ser também a pessoa que ia lá na frente apresentar, e tive fases de muita retração, de morrer de vergonha, de fugir de apresentação. Engraçado, eu passei por essas fases na vida. E até hoje, João, porque, por exemplo, assim, eu adoro entrevistar, eu não tenho o menor problema de entrevistar, mas eu tenho uma certa dificuldade de falar em público. Apresentar, gravar um vídeo, por exemplo, não, tranquilo, sem o menor problema. Já entrevistei diversos famosos, na boa, na paz, mas fazer uma apresentação ao vivo, assim, pra mim já me pega mais. Dá aquele friozinho na barriga. Você sente frio na barriga ainda até hoje? Sim, sim, muitas vezes. Até hoje mesmo tava. E acho que isso é normal. Isso eu acho que é até bom, sabe? Porque eu vi num vídeo que quando você sente frio na barriga, significa que você se importa com aquilo. Que você quer se dar o seu melhor. Uhum. E se você não sente isso com o que você gosta, é porque você não significa nada pra você, sabe? Então, esse frio na barriga, eu acho que é até saudável mesmo, né? Você, pra João? dizer que... Eu sinto bastante, hein? Assim, na escola, eu cheguei a fazer aula de teatro também, mas muito básico, assim, nunca quis ser protagonista de nada, né? Era aquela pessoa, assim, na dele, assim, sabe? Na dela. Mas depois, com o tempo, né, com a função aqui no jornal também, as coisas foram mudando, né? Então, às vezes, você tem que encarar um auditório, tem que encarar um microfone que você não estava esperando, né? E N situações, E as pessoas esperam Hoje eu muito isso do perdi. jornalista, né? É engraçado Todo mundo seja isso. desinibido, né? Mas não é bem assim. E, na verdade, se a gente parar pra pensar até nos nossos colegas de trabalho,
muitos são tímidos. Sim. Muitos são. Na hora que tem que ir ali fazer a pergunta, que tem que fazer a matéria, vai lá e faz, né? Tranquilo. Mas, pessoalmente, é mais tímido. Não, até eu mesmo sou. Clara, você passou por novelas no SBT, na Record, né? Sim. Como que foi sua carreira na televisão? Você começou no SBT mesmo, né? Eu comecei quando eu saí da ginástica, porque começou assim, eu tava nesse dilema. E chegou um trabalho pra mim, enquanto eu tava competindo, tava focada lá na ginástica, chegou um trabalho pra mim que eu já fazia algumas coisas, curso de atuação e tal, que eu sempre gostei dessa área. E aí chegou um trabalho, que era fazer um filme, que era perto, acho que Nova Odessa, eu acho. Fazer um filme que ia, né, eu meio que ia ser a líder meio que do grupo, sabe? De adolescentes. E aí, só que a gravação era de tarde, e eu estudava de tarde, a gravação era de tarde, então eu tinha que estudar de manhã. E lá no Antares, enquanto, né, tava tudo isso acontecendo, eu estudava de tarde, e aí tinha esse dilema também. Bom, então eu tenho que estudar de manhã pra gravar. E aí a gente tentou, não deu certo, aí eu mudei pro Dom Bosco pra estudar de manhã, e foi isso. E nesse dilema, e agora? Eu tenho competição, mas eu tenho trabalho, o que que eu faço, né? O que que eu tenho que escolher? Uma das duas coisas. E aí eu via que a ginástica eu gostava, mas eu acho que eu tinha uma coisa que eu era apaixonada por atuar, eu era apaixonada por estar na frente das câmeras. Se eu encontrava alguém que tava me filmando ou tirando foto de mim, eu já fazia pose, eu já começava a falar, entendeu? Então, eu acho que a ginástica meio que ia para um outro lado. Eu gostava de competir, né? Eu agradeço muito a parte da ginástica que me motivou, né? Que fez tudo isso. Mas eu não era aquilo, entendeu? Me ajudou muito naquela parte. Mas aquilo não ia durar por muito tempo, eu sabia disso. E aí, nisso, os meus pais foram me ajudando e tal. E aí... Mas sempre, quando precisava de mim, a minha mãe era meio que a presidente da associação. Então, sempre que precisava, competição, eu preciso de alguém pra apresentar, sabe? A competidora. Então, eu ia lá, entendeu? Pra ajudar. Só que numa outra área, entendeu? Então, até hoje eu vou lá pra encontrar as pessoas. E aí, eu fiz lá o trabalho, né? Fiz lá o filme. E aí, começou. Depois daquele filme, nossa... Virou atriz, né? Virou atriz. Nossa, aí depois foi lá, entrei numa agência, comecei a fazer testes e tal. E aí, o que me ajudou muito nessa área de atuação, muito mesmo, foi fazer dublagens. Mas não dublagem, tipo, dublar uma personagem, por exemplo, de desenho. Porque eu gostava de aparecer, eu não gostava de ficar né? Só a voz, por trás. Né? Não, eu gostava de estar lá e me assistindo. Dublagens de vídeos. Dublar, por exemplo, fazer uma dublagem, tipo, por exemplo, um filme, um áudio de filme. Eu ia lá, aparecia, só que dublando o áudio do filme. Isso em rede social, assim? Isso. Rede social, né? Comecei no Instagram fazendo isso, né? E aí, depois, isso foi me ajudando a praticar a atuação. Me ajudou muito na pandemia, porque na pandemia tava tudo parado, né? Tudo parou. E aí começou, o que a gente vai fazer? Porque a gente fez o filme, mas parou. E agora? Não tem mais nada pra fazer. E aí tá todo mundo parado, ninguém mais tá fazendo filme, trabalho. E aí a gente teve a ideia. Não. Você estuda e pratica e se aperfeiçoa. Porque quando voltar, e vai voltar um dia, você vai ser a melhor. Você vai estar preparada. Pra quando chegar, você vai estar preparada. E aí a pandemia nos ajudou nessa questão. Os meus pais trabalhavam, né? Presencialmente. Começaram a trabalhar home office, então ia mais tempo em casa. Comecei a estudar online, EAD. E aí eu comecei a praticar, pegar filme, série, ia 10 dublagens por dia, sabe? Então eu praticava muito e, nossa, me ajudou bastante, porque eu comecei a crescer nas redes sociais, a partir dali. Comecei outros atores, que às vezes fazia dueto, né, com os personagens e tal, começaram a me reconhecer, eu comecei a ser reconhecida por essa área de atuação também. E quando voltou, eu já estava preparada. Já tinha pronto, assim, né? Exatamente. E aí eu comecei. Quando voltou, aí apareceu o trabalho lá do SBT. Eu fui lá fazer, foi mais um teste mesmo, porque fez o filme, mas era um dia de gravação. E era meio período, entendeu? Que era à tarde.
Mas não, lá no SBT era o dia inteiro. Eu começava das 7 e terminava às 6 da tarde, sabe? 7 da manhã às 6. Então, era um treinamento. Você tá pronto mesmo? Vamos ver se você tá pronto. E aí, a figuração lá no SBT, que eu fiz 2 vezes, me ajudou nisso. Aí eu fui lá, fiz... Nossa, saí de lá chorando. Queria ficar mais. Não, deixa eu gravar mais, eu quero mais. Qual que era esse primeiro personagem que você fez? Eu era figurante, né? Era figuração, não tinha um nome, mas... assim, eu tinha alguns diretores que eu já conhecia por causa dessas dublagens que eu fiz. Então, já tinha uns que me seguiam e lá tava trabalhando junto. Não, deixa eu colocar ela na frente das aí, pra ela aparecer mais. Aí, eu fiquei na frente, na minha primeira vez que eu fiz, fiquei na frente de uma das personagens da novela. Então, eu aparecia bastante. Que foi a Poliana. É. Então, eu aparecia bastante porque a personagem tava lá, né? A personagem principal tava lá, só que eu tava na frente dela. Então, opa, dava pra ver mais eu ali, ó. Então, me ajudou muito. Nossa, eu adorei. E daí, depois disso, vocês acabaram tomando uma decisão muito importante. Daí, a gente vê também como os pais foram essenciais para construir a carreira da Clara. Porque vocês saíram de Americana e foram morar no Rio de Janeiro, que acaba sendo, né, o point de onde tudo acontece nesse meio artístico, né? Exatamente. Como é que foi essa decisão? Seus pais são publicitários, eles tinham muita noção do que era importante para você. Mas como é que foi isso? Assim, vamos vender tudo e vamos embora para o Rio. Eu acho, eles falam hoje em dia pra mim, porque na época eu era bem novinha, né? Eu tinha 10, estava pra completar 11 anos. Então eu queria, só que eu meio que assim, eu ia por ir, sabe? Meio que não era uma decisão muito difícil pra mim. Eu gostava de Americana, eu gosto de Americana, né? Estudei em escolas aqui, tinha amigos aqui, só que, sabe, não importava muito. Agora, pros meus pais, já tinha uma vida aqui, né? Então, era mais difícil desconstruir. Tinha a família que, né, morava aqui, o trabalho deles, tudo. Então, eles falam hoje em dia pra mim que eles construíram essa coisa de ir, sabe, correr atrás do que eles percebiam que eu era capaz, né? Porque, com base nesses anos todos que eu demonstrava. Então, eles iam percebendo os pequenos passos. Desde lá, quando eu comecei nas apresentações, até os desfiles, até a ginástica que sempre quis ser a melhor. E aí, eles iam percebendo, tem alguma coisa diferente. Então, a gente quer algo novo. Eles sempre falam, a gente queria buscar sempre algo novo das outras pessoas, que nunca vivenciaram isso. E essa experiência de ir em outro estado, que eles nunca pensariam, até minha mãe fala, né? Eu nunca pensei, eu como adolescente, em morar no Rio de Janeiro. Nunca na minha vida, sabe? Que era a cidade onde aconteciam as novelas da Globo, sabe? As novelas que ela assistia quando ela era adolescente. E ela tava lá, morando lá naquela cidade, via praia, tudo aquilo. Tava se sentindo numa novela do Manuel Carlos. Global, toda vez que a gente passeava, ia passear na praia, ela... Nossa, gente, eu tô numa novela. Assim, ela pensava, logo vai aparecer um ator aqui da novela da Globo. Mas, então, foi meio que importante pra eles esse passo, né? E eu fui. E aí teve até um dia que eu lembro que a gente tava num bosque que até foi derrubado, mas eu adorava aquele bosque. Que era um parquinho, que era de madeira. Eu esqueci o nome, mas era Tio alguma coisa, Tio Zé, enfim, alguma coisa, que era um parquinho de madeira. Aqui em Americana? Aqui em Americana, é. E aí a gente tava lá numa decisão. E agora? A gente vai mudar. A gente vai mudar pra São Paulo ou pro Rio? Porque São Paulo tinha o SBT, mas o Rio tinha a Record e a Globo. Então, a gente tava nessa decisão. E aí, o meu pai chegou lá pra mim, eu tava brincando. Meu pai chegou, e aí, você quer mudar pra onde? Rio ou São Paulo? Eu falei, eu quero ir pro Rio. Sabe, tipo, eu quero ir pro Rio. E continuei a brincar lá. E aí, eu peguei, né, eles pegaram essa decisão minha. Então, tá bom, a gente vai pro Rio. E aí, a gente foi pro Rio. E foi, nossa, uma outra fase da nossa vida, sabe? 4 anos e uma novela na Record com uma personagem muito importante. Sim. Como foi isso? Você se lembra quando você recebeu a notícia de que você tinha sido aprovada para o papel? Conta pra gente como é que funciona isso. Eu lembro que foi mais ou menos, foi em 2021, né? Que eu comecei a gravar, então meio que era na pandemia. Então, eu não fiz teste em nenhum desses personagens que eu fiz na Record, eu fiz teste. Eu fui chamada pra fazer. E aí, como igual eu falei, eu fiz muitos workshops na pandemia. Workshops online. Então, eu fazia muitos cursos de atuação, onde eu encontrava os diretores das emissoras. Eu conheço muita gente do SBT, muitos diretores, produtores. Conheci da Record. E aí, nesses workshops e tal,
o pessoal já me conhecia, já me seguia. Então, quando surgisse, pronto, era Clara Martins. Já sabia. E aí surgiu a Isabel de Gênesis. Foi uma personagem, foi praticamente uma participação. Foi muito pouco. Eu apareci uma semana na TV. Mas foi determinante. Por quê? Foi uma semana, mas foram 6 meses de gravação. Foi uma semana, né, na TV, mas 6 meses de preparação. 6 meses de experiência pra você, né? Exatamente. Como primeira experiência, foi fenomenal, assim, tá lá junto com o Record. E numa época que as novelas bíblicas da Record bombavam, né? É porque era a pandemia, só tinha aquilo pra assistir. Entendeu? Aí era Gênesis, só tinha aquilo que tava passando, Gênesis estourou, todo sabe? Mundo em casa, né? Quando eu falo, o que você fez? Eu fiz Gênesis. Você fez Gênesis? Eu assisti Gênesis. É praticamente todo mundo, principalmente adulto. E aí era isso. Nossa, foi maravilhoso. Da minha mãe, na parte dela, ela ficava, quando ela ia pra Record e tal... Gente, eu tô encontrando os atores da novela, gente. Mais eu conheço que você. Eu conheço esse aqui. Eu vou tirar foto com ele. Mãe, calma, se controla, mãe. A gente tá na Record, calma. Mas ela ficava nesse estímulo, sabe? E aí teve um dia que ela sentou perto de um ator super conhecido. Super. Eu acho que era... Deixa eu tentar lembrar. Era, acho que Ela tinha pôster quando era adolescente. Tinha pôster dele era crush. Sem camisa. Nossa. Até o Ângelo Paz Leme. Sim. Que era super estourado. Nossa, tá no ar agora com uma história de amor na Globo. Exatamente, E aí, até a minha segunda novela, eu era filha dele. Filha do Ângelo Paz Leme. E eu aparecia muito, era tipo toda hora, abraço na cena, sabe? Eu tive uma conexão com os atores que faziam minha família, né? Na minha segunda novela. Como se eu encontrasse... Porque eu morei num hotel, né? Durante 6 meses. Não só eu, como todo mundo do elenco, da produção. Então, a gente se encontrava literalmente todos os dias. A gente abria a porta, a gente via o Ângelo Paz Leme na nossa frente. Tipo, acabava de acordar. A gente ia no café da manhã, no almoço, a gente via, se encontrava no estúdio. Era praticamente o dia inteiro junto com os atores que a minha mãe via nas novelas. Então, era uma realidade totalmente diferente pra minha mãe. Essa vida que eu vou querer pra minha vida mesmo. Que eu vou querer pra sempre mesmo. Exatamente. Exatamente. João, intervalo? Né? Intervalo, a gente já volta. Quer ficar por dentro das notícias de Americana e região, do Brasil e do mundo? Assine O Liberal. Entre em contato pelo WhatsApp 19992774145. De volta aqui com o LibaCast, hoje a gente gravando com a Clara Martins, atriz aqui de Americana, tá fazendo muito sucesso, não só em novelas, Ju, mas em rede social também. Menina, ela é um arraso nas redes sociais, essa menina ela acumula... Contando os bastidores aqui, né? Vamos aprender, gente, estamos tendo uma aula aqui hoje. Clara, você tem uma base muito grande de seguidores no Instagram, né? Mas principalmente no TikTok e também no Kawaii, né? Kawaii. Sim, tudo faz. Como que é isso pra você? Eu vejo, pelo que eu pesquisei, assim, tem uma demanda muito grande de vídeo, né, sua, você publica pra caramba, e tem que ter criatividade, tem que ter tempo, tem que ter disposição. Sim. Como que é a vida da Clara na rede social? Olha, desde quando eu comecei, porque assim, eu sempre gostei de fazer vídeo, né? Mas nunca foi, assim, o meu primordial, o principal, né? Até porque quando eu comecei a atuar, a fazer novela, eu deixei de lado, totalmente. Porque eu tava muito focada naquilo e demorava muito. Então, por exemplo, tinha dias lá na Record que eu ficava um dia inteiro, né? Por exemplo, eu saía da escola, almoçava lá na Record, já trocava o uniforme e ficava a tarde inteira lá e não gravava uma cena. Porque às vezes demorava, tinha vários profissionais lá, então atrasava alguma coisinha, já demorava uma tarde inteira. Então era isso. E pra fazer vídeo lá, às vezes tinha figurino e tal, e aí não dava. Porque ia mostrar. E aí, quando eu dei uma pausa nisso, não, vamos investir nas redes sociais. Foi uma coisa que eu e minha família, a gente pegou muito, a gente deu um foco muito grande. Até porque o ano passado eu comecei numa plataforma, eu fui contratada pelo Kawaii. Tanto eu quanto a minha família, os meus pais também. E a gente foi contratado pra fazer vídeos curtos e dar mais foco naquela plataforma, que é o Kawaii ou o Kwai, enfim. E aí, a gente pegou e falou, não, então se a gente foi contratado, né, a plataforma chamou a gente pra fazer vídeo. Eu já comecei com o TikTok, né, mas essa é uma outra história.
E aí, chamou a gente pra fazer vídeo, então vamos dar foco nisso, né? Eles chamaram, então, opa, tem uma outra importância. E a gente começou, em abril do ano passado, a fazer 60 vídeos por dia. É muita coisa, né, Ju? Meu Deus É muita do céu. coisa. A gente tava falando aqui, às vezes a gente não dá conta de fazer um por dia, mas, meu Deus, que geração maravilhosa, né? E aí, era isso, 60 vídeos todo dia até agora. Vai fazer um ano que eu tô fazendo 60 vídeos por E dia. da onde sai tanta criatividade, menina do céu? Eu também não consigo. Não consigo. Não Só sei. sai. Só vou gravando, assim. Foi uma coisa Mas muito tudo vira natural. pauta, né? Eu vejo lá a história do seu cabelo, né? Cada dia. Aliás, eu tava me perguntando com que cor de cabelo a Clara virá hoje. Tá básica hoje até, né, Clara? Exatamente. Não. Pouco não, né? Mas e tudo, a gente cria historinhas, né, também. Sim. Eu e minha família, como é um conteúdo infantil, a criançada adora historinhas, por exemplo, do pai brigando, pintar o cabelo escondida que eu fiz. Então, são historinhas que meio que motivam e meio que prende, sabe? Entrete a criançada de um jeito que, nossa, fica doido, sabe? Aparece até em noticiário, em canal de... noticiário mesmo, sabe? Ai, fofocando, sabe? Umas coisas assim. Nossa, a influenciadora Clara Martins pinta o cabelo escondido, o pai dela briga. Aquele vídeo deu mais de 8 milhões de visualizações, meu pai Deus. brigando. Em todas as redes sociais, até próprio no Instagram, em tudo. Então... Ô, Clara, e seu conteúdo, ele foi crescendo junto com você? Digamos assim, você começou criança e hoje você já é uma adolescente, tá com 15 anos e tal. Foi se modificando também com o tempo? E o seu público também, ele foi crescendo junto com você? Eu comecei, assim, a fazer vídeo no Instagram. Porque na época, quando eu comecei a fazer vídeo, foi, tipo, em 2016, 2017. Nunca teve Então- Facebook, você? Não, eu já tive. Eu tinha que perguntar, gente. Não, eu já tive Facebook. Só que eu não sabia monitorar. Eu não sabia. Até hoje eu não sei, vamos ser sinceros, eu não sei como. Mas a minha mãe, que eu tenho até hoje, mas a minha mãe que posta lá, as mesmas coisas que eu posto no Instagram, ela posta no meu Facebook mesmo. Mas não é uma plataforma que eu uso, que eu meio que, né, um outro vejo. público Tem a ver também. com a idade mesmo. Exatamente. Mas no Instagram você começou lá... Comecei até porque em era uma época que 2017. não tinha muitas outras redes sociais, né? Exatamente, o TikTok não era o TikTok, não tinha Kawaii, não tinha outros, então era o Instagram. E aí eu comecei a fazer videozinho lá, bobo e tal, mas aí eu fui fazendo as dublagens, que aí nas dublagens eu comecei no TikTok, comecei a fazer vídeo lá com as dublagens, e aí eu fui crescendo. Em 2023, eu alcancei 200 mil seguidores. Num meme que viralizou, eu acho que dá 10 milhões de visualizações, eu fiz um vídeo eu cantando uma música de uma Você mesmo, princesa. cantando. Eu cantando. Eu peguei o celular e comecei... Tantos dias da Rapunzel. Esse vídeo viralizou de uma forma que todo mundo ficou... Eu fiquei reconhecida como a menina da Rapunzel. A menina do Tantos Dias no TikTok. Bacana. E aí, toda vez que eu ia pro shopping, foi a minha primeira experiência de fama. Porque na televisão, era um outro público, era adulto. Quem mais assistia Record? A criançada novela, né? não assistia Record, não assistia novela. É nas redes sociais mesmo. Então, se eu falo pra uma criança... eu sou influenciadora, mas eu também fiz isso na Record, fiz isso... Ela não vai te conhecer por isso. Daí, sabe, uma coisa assim? Então, aí foi a minha primeira... Nesse meme, nesse vídeo que viralizou, eu ia pros shoppings, ia pros lugares públicos, e eu era reconhecida. A menina do Tantos Dias! A menina da Rapunzel! Sabe? E aí, a pessoa vinha tirando foto, tinha cabelo curtinho. Eu tava assim, meio que, sabe? Adorando isso. E aí, era isso que eu queria. Não, então, é isso, eu vou fazer mais disso. E aí, eu comecei e tal. Então, no TikTok... Foi um pouco depois do Instagram, mas o Kawaii foi muito recente, muito. E é uma plataforma que foi muito, assim, surpreendente, porque cresceu muito rápido. Nossa, tudo. 800 mil seguidores, Tem uma audiência né? muito Num grande, ano. né? Muito grande. E o YouTube também. O YouTube desde pequenininha. Acho que foi até antes do Instagram, no YouTube. Só que eu perdi o meu canal. Eu tinha mais de 100 mil inscritos. E aí eu tinha, acho que 7, na época da ginástica, meu canal foi hackeado. E aí eu perdi o canal, não consegui recuperar, porque na época não tinha, né, coisas e tal. Eu não consegui, aí eu perdi tudo. Ele tá no ar ainda, não? Então, aí eu criei outro, né? Aí eu criei outro canal, também, Clara Martins Oficial. Agora eu tô começando do zero, tudo de novo. Eu comecei em setembro de 2024, do ano passado. Então, recente também, bem recente. Mas já tá alcançando 100 mil inscritos. Olha aí. Ô, Clara, cada plataforma acaba tendo a sua própria linguagem, né? Como que você faz para produzir conteúdo para todas essas plataformas que você está falando? Então,
igual eu falei, os meus pais me ajudam muito, porque o nosso principal foco é criação de conteúdo agora, ultimamente. Então, nessa parte, os meus pais, pra não ficar tudo, né, em mim, né, porque não dá conta, a gente distribui. Então, 2 redes sociais fica pra mim e pro meu pai é completamente o YouTube. Então, ele ficou com o aplicativo do YouTube, com a rede social do YouTube. Então, ele que vai lá, ele que posta, ele que edita os vídeos. Algumas vezes eu nem preciso fazer um vídeo pro YouTube. Eu faço lá pro Kawaii, que eu só fui contratada, e ele pega e coloca no YouTube, entendeu? E porque é o mesmo público. O Kawaii e o YouTube são o mesmo público, que é infantil. É criançada que assiste, é tipo de 5 a 12 anos, no máximo, sabe? Então, é super criançada, ele pega o mesmo conteúdo lá. Agora, do TikTok e do Instagram é diferente. Porque aí tem um outro público, que é mais os 12 aos 18. Não, eu tava olhando o Media Kit que a sua mãe mandou pra gente dar uma olhada no seu trabalho, ali, o que você tinha feito. Uma coisa que me chamou muita atenção é que no Instagram, as pessoas acima de 45 anos são 15% do público dela, o que é muito, se você parar pra pensar que você é uma menina de 15 anos. Exatamente. Né? E uma coisa muito engraçada também, que é como que mudou, né, a forma de as crianças no entretenimento, né? Porque antigamente você tinha programas infantis na TV. Sim. Então muitas Eu sou crianças do tempo da turma da começavam... Xuxa, gente. começavam por aí. Sim. Né? Hoje na TV, principalmente aberta, não tem isso. Não tem Então, conteúdo as mais. plataformas que abrigam hoje conteúdo infantil, muitas vezes é o YouTube. Né? Tem muita gente produzindo conteúdo infantil no YouTube. E as redes sociais de vídeos, né? Então é outra pegada, né? Uma coisa Como muito mudou diferente, isso, né? Ao mesmo tempo, né, você vê, né, o público infantil é um público excelente, né? Falando mercadologicamente, né? Porque consome muito, né? Criança cresce muito, tem muito lançamento de brinquedo, enfim. São infinitas as possibilidades para esse público, né? E ficou a pé em outras mídias, né? Claro, e assim, e sua vida pessoal? Né, no meio disso tudo, né? De gravar 60 vídeos por dia, de às vezes ficar 6 meses gravando. Também, morando num hotel. Como que é a vida de uma adolescente normal? Você tem alguma coisa assim? Não, claro que eu tenho, assim, eu tenho amigos. Até hoje, por exemplo, igual eu falei, que eu mudei de Americana pra cá, lá do Antares, e eu tenho colegas, até hoje, que eu falo, inclusive. Então, eu acho que eu consigo conciliar muito bem. E eu acho que o importante é isso, sabe? Porque não adianta ficar só enfiada nisso e ficar 100% focada. Não, tem que ter o lazer, o social. Então, e eu acho que eu aproveito e junto essas duas coisas. Eu acho que é importante, eu misturo. Então, por exemplo, igual eu falei, eu tenho aniversário da minha madrinha. Mas eu tenho 60 vídeos pra fazer. Então, eu junto lá no aniversário, eu gravo, tipo, tudo. Cantando parabéns, eu gravo. Às vezes eu faço umas brincadeiras lá, eu gravo. E aí, nisso, a criatividade vai fluindo com outras crianças. Que tem minha prima, outros primos lá que também assistem os meus vídeos. E tem alguns, que tal você fazer isso de vídeo, isso de... Boa, vamos fazer. E assim vai fazendo 60 vídeos naturalmente, sabe? Porque é curtinho o vídeo, sabe? De máximo 20 segundos. Então aí vai fazendo, que aí vai fluindo normalmente. E aí nisso eu consigo conciliar. Até mesmo escola, por exemplo. Como que, né, meio período de escola, como que eu consigo? Eu acordo de manhã e já vou fazendo, me preparando pra escola. Vamos se arrumar comigo, escovando o dente, penteando o cabelo. Tô com uniforme, faço uma dancinha. Aí eu chego da escola, cheguei, minha mãe já grava chegando da escola. O que eu vou almoçar? Sabe, eu pego... É um reality, praticamente. reality show. Eu pego minha rotina, o meu dia a dia de uma adolescente, que criadora de conteúdo, e junto tudo. Então, hoje eu vou numa festa, por exemplo. Quinta-feira eu vou numa festa da minha amiga. Que é num brinquedo inflável. Eu vou lá, vou fazer vídeo. Vou pra me divertir, mas enquanto eu faço vídeo, eu me divirto também, entendeu? Porque eu adoro, o importante é você gostar. Quando você faz porque você é obrigado, porque você não gosta, você não vai se divertir, você vai ficar sufocante. Então, não, eu gosto de gravar enquanto eu tô me divertindo, eu pego, grava aqui, eu vou fazer isso. Aí eu faço, sabe? Então, é super normal. Tem que ter gostoso. aptidão, né, Ju? Vocação, né? Nossa, vocação, acho que essa é a palavra, né? E dentre tudo isso aí que ela tá contando, há algum tempo atrás também, ela inventou de apresentar um podcast também, que foi uma outra experiência, né? Como que é o nome do podcast? Só Pode Tim. Conta pra gente qual que foi a ideia, qual que foi a proposta de vocês quando vocês, né, resolveram fazer o Só Pode Tim. Então, tudo começou porque nessa área de atuação, tem um momento que chama limbo. O limbo é quando os adolescentes não param. Chega uma fase da adolescência, dos 14 até os 18, 17 anos, que para tudo. É uma coisa que todos os adolescentes atores acontece Sempre, isso, né? entendeu? Porque você não E é mais aconteceu uma comigo. criança.
E, ao mesmo tempo, exatamente, por exemplo, quando tem algum personagem adolescente, eles pegam adultos de 20 e poucos anos que tem cara de adolescente e fazem, porque é bem melhor. Não tem critério, não tem regra. Porque quando você é criança, você tem que respeitar a escola, lição, né? Prova, horário de trabalho, tudo. Mas quando você é adulta, não, pode ficar até meia-noite gravando. Então tem esse adolescente, não tem mais muito trabalho. E aí ficou nisso. E agora, o que eu vou fazer? Acabou os trabalhos, não tem mais nada. Tem que esperar? Vai esperar? Não. Então vamos fazer alguma outra coisa, vamos inventar alguma outra coisa. E nisso, juntou, tanto nesse meio tempo, o Kawaii e as redes sociais pra eu crescer. Não, você criadora de conteúdo agora mesmo. Porque antes eu não dava bola, agora você. E junto o podcast. Que aí eu pensei, olha, o que tá em alta? Juntando com as redes sociais também. Os cortes de podcast, que sempre aparece. Corte de podcast, falando isso, falando que bomba, né? Como eu tenho bastante contato com ator, celebridade, que eu faço novela e tal, já conheci bastante gente, Túlio Maravilha, muita, sabe, ator, e o que eu posso fazer? Aí juntou o podcast, só que uma temática totalmente diferente, uma temática que não é o normal, né? Que é como se fosse um programa de televisão, que seria uma temática de não remeter agora, o que eles estão fazendo agora, que trabalhos você vai fazer, ou pro futuro. Não, é o passado, é uma coisa que ninguém comenta sobre. Você não vê, por exemplo, você encontra um artista na rua, você não pergunta pra ele, o que você fazia quando você era adolescente? Ninguém faz isso. Então, é uma dúvida, é uma curiosidade que todo mundo tem, principalmente quando você é fã de uma celebridade, né, de um ator, enfim, famoso. E aí, eu pensei nisso pra fazer. Eu fiz o nome, eu criei o nome, Só Pode Teen, porque seria Só Pode, o momento teen, não é só as pessoas teen que são agora. Não, o eu criança, o eu teen da pessoa, sabe? Então, e só pode conversar nisso no podcast. Só pode teen, que aqui, legal, na mesa. Eu teen conversando com você, teen da sua época, entendeu? E aí, eu tinha algumas perguntas prontas e tal, e eu convidava eles pra uma máquina do tempo. Uma passagem no tempo pra ele conversar de coisas que ele se sente mais à vontade, né? Que é uma coisa, o que você gostava de ouvir? A pessoa se sente, nossa, tá perguntando... É um resgate gostoso, exatamente, né? Acho que todo mundo saía dali agradecido até por recordar esses momentos especiais, né? E tinha um momento do podcast que eu falava, e o que você, no final, né, pra finalizar, e o que se você tivesse direito a uma ligação, eu tinha uma ficha, né? Uma ficha daqueles de orelhão que tinha pra remeter, uma ficha gigante. Bem, acho que o João talvez não. Eu conheci também. Se você tivesse direito a uma ligação com o seu eu teen, depois de tudo que você fez, você era surfista, competia, depois você se tornou isso que você se tornou, todos os desafios que você enfrentou, o que você falaria pra sua eu teen, se você tivesse direito a uma ligação? Você falaria, desse um aviso, uma recomendação, uma dica... E eu me dava vontade. A pessoa ficava à vontade em chorar, em se emocionar, em lembrar das coisas, sabe? Tipo, nossa, eu falaria isso, eu falaria pra ele não se preocupar, que tudo vai dar certo. Ou pra não se cobrar tanto, porque vai continuar, assim, você vai melhorar, vai dar tudo certo. E a pessoa tinha muitos convidados lá que desabava, sabe? Desabafava e também chorava bastante, sabe? Porque você meio que... Você se associa com o que você é hoje, o que você poderia falar com... Não, e sem contar que, assim, muitas das cargas emocionais que a gente carrega pra vida foi na adolescência. Então, acho que é quase uma terapia mesmo, né? Muito legal. Vou aproveitar essa sua brincadeira aí, vou fazer com você também. Você sabia isso? Vou fazer uma brincadeira com você, mas aí vai ser ao contrário, né? Você ainda tá na adolescência, então vamos para o futuro. Tá. Se você pudesse conversar com a sua eu do futuro, pegar um celular, um iPhone top, né, João? Que não é mais ficha. Né, que provavelmente não vai ser mais iPhone também, sei lá, vai ser outra coisa. O que você diria para ela não perder do que foi a Clara adolescente? Uma característica sua que você acha que é muito importante, que você gostaria de ter essa característica para o resto da vida? Eu acho que sempre querer o melhor, sabe? Eu acho que independente da situação que você tá ou que você estiver no futuro, sabe? Se você estiver bem ou mal, eu acho que sempre querer estar no melhor ambiente, no melhor situação, com a melhor pessoas em volta de você, sabe? Eu acho que é o principal, porque não adianta você estar numa situação agradável só que com pessoas que você não confia. Então, eu acho que é isso, sabe? Sempre ser autoconfiante
e querer estar no melhor ambiente sempre possível, ou querer ser a melhor pessoa possível, independente de trabalho ou profissionalmente, mas também emocional ou ser saudável, sabe? Tanto por dentro quanto por fora. E eu acho que é isso. Muito bom. Adorei. Momento de emoção. Quase chorei aqui. Clara, e você tem planos para o futuro? Né? A gente viu aí recentemente, né, o Ainda Estou Aqui, ganhar um Oscar, né, o primeiro Oscar pro Brasil. E muitos atores começam na carreira pensando em cinema, pensando, né, em filmes. Quais são as suas perspectivas, né? Quais são as suas expectativas, os seus desejos? Você agora está como criadora de conteúdo, que é algo bem diferente de fazer novela, né? Seguir uma produção ali. O que você quer, o que você espera? Quando eu tava mais na área de atuação e tal, eu queria muito, quando eu crescesse, eu me tornasse uma diretora de cinema. Que eu acho que isso seria uma outra visão também. Como eu tive a experiência de apresentadora de podcast, eu gostei bastante. Eu acho que eu quero ter mais experiências, oportunidades de, né, apresentar e tal, o que for, o que seja. Mas eu acho que não é o principal que eu quero, sabe? Eu acho que é algumas experiências só. Mas eu queria muito ser uma diretora pra dirigir, porque essa experiência que eu tô tendo de gravar vídeo é tudo. É produção, direção, figurino, roteiro, tudo. E criação de conteúdo. Então, antes eu pensava nisso. Agora, como eu tô vivendo uma outra experiência de o meu dia estar focado naquilo, de gravação, e vendo os resultados crescerem, né, terem resultado, e quase alcançando 1 milhão de seguidores, sabe, menos de um ano, e fãs que toda vez que eu vou num lugar, no shopping, eu encontro meninas pra tirar foto comigo. Acho que quando eu crescer, eu quero continuar nessa área, se possível. Porque atuação, né, hoje eu entendi que atuação em novelas, cinema, enfim, tá cada vez menor, entendeu? O Ainda Estou Aqui foi, nossa, maravilhoso, um sucesso, tudo. Mas nos desenrolar, eu acho que no futuro, mais as novelas e tal, de televisão, a televisão vai diminuir muito, entendeu? E essa parte de direção vai estar cada vez mais difícil. E a criação de conteúdo, eu tô vendo que tá dando um resultado maravilhoso. E tem resultados hoje em dia, que dá pra ver que pessoas estão ganhando milhões e tem milhões de seguidores por conta de fazer vídeo. Tipo, fazendo vídeo Acho no que seu hoje dia. Pulverizou, né? Antigamente, quem produzia conteúdo era o profissional, o diretor ali, para uma plataforma TV, né? Cinema. Hoje em dia, você tem produtores de conteúdo que são profissionais ali, que têm uma carreira, uma jornada ali, que produzem hoje pro streaming, principalmente, né? Mas tem muita gente que está fazendo, dentro de casa, conteúdo de qualidade, muitas vezes, e consegue ter resultado, né? Então, você desmonopolizou a distribuição do conteúdo, né? Com certeza. E você vê a importância, né, desses conteúdos e redes sociais, etc., que o Ainda Estou Aqui só chegou, também chegou muito onde está por conta das redes mídia, sociais, né? Exatamente. Então, assim, o que os brasileiros fizeram no Instagram do Oscar vai ficar pra história, né? Exatamente. E eu vejo muito, por exemplo, e ainda mais com esse público infantil, sabe? Pega muito. É diferente você fazer um conteúdo que não seja infantil, um conteúdo de, por exemplo, adulto. Por exemplo, você fazer um conteúdo para público adulto. Sim. Não vai ser a mesma intensidade. Por quê? Eu fui num show esses dias de uma cantora, MC Divertida, que também faz criação de conteúdo. Tem mais de 15 milhões de inscritos no YouTube. Ela fez um show que era lotado de criançada vendendo o produto dela, caderno, tudo. Foi mais de 3 mil crianças no show dela. Então, tipo, é uma loucura, sabe? Fazendo fila pra tirar foto com você. Então, eu acho que é isso que eu quero, sabe? Eu quero mais disso, mais eu chegar no shopping e lotar, sabe? É isso que eu quero. E aí eu penso que se eu continuar nisso, focado, porque tem menos de um ano, é muito recente. Se eu continuar nisso focado, todo dia fazendo vídeo, né? 60 vídeos por dia, e aumentando mais, vai chegar nesse nível que eu gostaria. Então, acho que é isso que eu quero pro meu futuro. Com certeza vai chegar, Clara. Quando eu te entrevistei há alguns anos, você disse que queria ser atriz e você em pouco tempo chegou. E você, pela inteligência emocional toda que demonstrou ao longo dessa entrevista, vai chegar onde quiser. Determinação não falta, né, Não Ju? falta, não falta. Parabéns, muito obrigada pela sua presença aqui. O papo foi muito bom. Adorei. E realmente te desejo tudo de melhor, porque você é uma menina que merece. A gente percebe o seu esforço em cada palavra, né, Pois João? parabéns, Clara. Obrigado por aceitar aqui, bater um papo com a gente.
muito legal você ter todo esse trabalho seu e levar o nome de Americana também, né? A gente tenta fazer isso aqui no podcast também, de trazer gente de Americana que está se destacando, da nossa região aqui. E você é um exemplo num segmento super diferente para a gente, né? Sim. Que a gente, às vezes, como jornalista, né? E até como pessoa mesmo, não tem esse contato com conteúdo infantil. E ver como tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo e tem espaço para gente que é determinado, e gente que é inteligente, que quer fazer o melhor, né? Como você mesmo disse. E eu acho que você está no caminho aí. Obrigada, gente. Eu adorei essa conversa. E é isso. Caso vocês queiram me seguir, é @ClaraMartinsOficial em todas as redes sociais. Muito obrigada, adorei o convite. Muito obrigada Obrigado, pelo convite. Clara. Fechamos, João? Fechamos. Ju, pessoal, fiquem ligados aqui no LibaCast. Logo, logo tem novos episódios aí. Você pode conferir todo o conteúdo nosso aqui no podcast, nas redes do jornal, Nas no nossas jornal. redes sociais, até no Facebook, a gente tá lá também. Até no Facebook. Até mais, pessoal. Beijo, tchau.